Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula. É a quinta, falta a sexta e a sétima. Então, falta com a de hoje 3 aulas, tá bem? Essa semana tem que estar tudo ok para sábado que vem, para domingo que vem. Temos aqui o nosso batismo. Eu preciso que os irmãos que confirmam o batismo para nós prepararmos todas as coisas, tá bem? Hoje nós vamos falar na quinta aula, olha, quinta aula, ok? Vamos falar sobre a importância do relacionamento com a família de Deus. A importância da igreja. Qual é o relacionamento que eu tenho com a igreja? Eu falo, muita gente fala assim, a igreja é a minha segunda família. Eu falo, a igreja para mim, a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família. Eu cuido da minha casa, cuido do meu esposo, cuido das minhas irmãs, cuido dos meus filhos. Mas para mim a igreja é minha primeira família. O meu amor que eu tenho pela igreja, por vocês, é muito grande. Vocês não fazem ideia o amor que eu tenho por vocês, pela igreja. Então, é muito importante nós termos a igreja como a nossa família. A segunda ou a primeira, não sei, depende de cada um, do relacionamento que cada um tenha com a sua casa, com a sua família. Então aqui hoje na nossa lição, da página 23, vamos falar da importância da família de Deus, da importância do relacionamento com a igreja. Nós sabemos que esse verão, e para nós aqui na ilha estarmos todos os dias no culto é difícil, quem estuda, quem trabalha, quem faz part-time, quem faz estágio, mas agora está acabando, né? Eu sei que a maioria dos estágios estão acabando e eu quero ver vocês todos aqui na igreja para reunirmos de novo, né? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Quando você aceita Jesus, aliás, antes de aceitar Jesus, o projeto de Deus para você é que você fizesse parte da família de Deus. Toda a Bíblia, toda a história bíblica, toda a história que Deus mostra foi formando uma família. Uma família que vai amar você, que vai te honrar, que vai puxar a sua orelha, que vai brigar com você, mas acima de tudo, que vai morrer por você, que vai te amar, que vai se dar por você. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus se torna nosso Pai. Né? Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Antes de aceitarmos Jesus, nós somos criaturas. Depois de aceitarmos Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Então, a família espiritual se torna a nossa segunda família. Em alguns casos, a primeira até, né? Porque há pessoas que não têm família. Há pessoas que têm família longe. E a igreja está aqui para socorrer, para amar, para levar remédio, para levar no hospital, para cuidar. E nós fazemos isso. Graças a Deus, a nossa igreja, Missão Porto Santo, faz isso pela igreja. Temos uma igreja muito amorosa. Quais são os motivos que levam a pessoa a não frequentar uma igreja? O que leva uma pessoa a não frequentar a igreja? A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que a gente não deve deixar de congregar? Eu falo muito aqui, a Bíblia fala, penso que a Bíblia fala, mente vazia é oficina do diabo. Então, quando nós estamos fora da igreja, nós não tiramos tempo para orar, para ler. Há pessoas que fazem isso em casa. Oram, jejuam, leem, cantam. E acham que não precisam ir à igreja. Eu estou cultuando, eu estou servindo a Deus em casa. Amém. Mas você está debaixo do pecado da desobediência. Porque a Bíblia manda, ela não pede, a Bíblia manda que nós congregamos, ou seja, que nós sejamos igreja, que nós nos ajuntemos para orar, para agradecer, para louvar. Então, em Hebreus 10, 25, diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Infelizmente, algumas pessoas aceitam Jesus, mas não conseguem reunir, não conseguem frequentar a igreja. Não é bom.
Eu não vou julgar a salvação de ninguém, mas a Bíblia diz que nós devemos congregar. Quais são alguns motivos, vamos falar aqui, que nos leva a deixar de congregar? Muitas vezes a pressão dos amigos, principalmente vocês jovens, vocês candidatos ao batismo, tem muitos amigos, estão fora do país de origem, estão longe da família, longe dos pais, são presa fácil, como eu falo nas reuniões, vocês são presa fáceis. Então, o que? A pressão dos amigos. Você vai para a igreja? Vamos para a praia. Você vai para a igreja? Vamos para a night? Vamos beber cerveja? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Há propostas tentadoras e grandes e difíceis. Propostas difíceis de dizer não, porque um amigo, a Bíblia diz que um amigo é mais chegado do que um irmão. Muitas vezes nós fazemos coisas para o amigo que nós não fazemos para os nossos pais, para os nossos irmãos da casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, porque o amigo ele tem uma parte fundamental na nossa história. Mas nós devemos saber dizer não. Eu tenho uma amiga que ela folga justamente na terça-feira, mas ela não vem à igreja. E ela fala, amiga, vamos jantar, mas hoje você tem igreja. Você não pode faltar um dia à igreja. Não posso faltar um dia à igreja. Mas eu queria fazer um churrasco. Ela está sempre com propostas tentadoras. Faz outro dia. Mas eu trabalho. Pois eu também trabalho. Meu serviço é servir o Senhor. Então nós temos que saber dizer não aos nossos amigos. Não é proibido aceitar convites, desde que não te leve à perdição. Mas um jantar, uma coisa assim, não, eu preciso servir. Se for depois do culto, se for antes do culto, tem que ter cuidado com antes do culto, que às vezes arrasta a noite adentro, tá bem? Então a pressão dos amigos é um dos motivos que leva uma pessoa a deixar de frequentar a igreja. Falta de tempo. Hoje nós vivemos num mundo que não temos tempo. Eu falo que eu não tenho tempo. Eu, às vezes, terça-feira, nem vou a casa. Eu trago a minha marmita para aqui, eu almoço aqui, eu passo o dia aqui trabalhando, organizando coisas da igreja, organizando minhas coisas, organizando coisas da associação. E às vezes mando mensagem para o meu marido, olha, vou ficar para o culto. Terça e quarta acontece muito isso. E porque eu não tenho tempo. E se eu for a casa, é pior. Então, a falta de tempo hoje é um dos maiores inimigos da nossa bênção. Nós temos que fazer nossa agenda, temos que nos organizar para termos tempo para o Senhor. Se Ele te dá 24 horas por dia, qual o tempo que você está tirando para servir o Senhor? Servir o Senhor, irmãos, não é só vir à igreja. É orar, é jejuar, é buscar, é louvar, é ler a palavra, é ajudar aqui na igreja, fora dos horários do culto. Isso é muito importante. Então, falta de tempo é um dos motivos que nos leva a afastar da igreja. Não tem tempo. Muitas vezes nós não temos tempo para vir à igreja, muitas vezes nós não temos tempo para servir o Senhor, mas nós temos tempo para ir à praia, nós temos tempo para julgar na internet, nós temos tempo para ver filme, para ver televisão. Não minta para mim. Você pode até mentir para mim, mas você está mentindo para Deus. Deus sabe se você tem tempo ou não. Né? Porque às vezes, não tenho tempo. Mas será que você realmente não tem tempo? Não tem uma hora? Não tem meia hora? Como a pastora Suzana, e eu também disse aquele dia, dá o dízimo do seu tempo para o Senhor. 2 horas e 40 minutos por dia. O Senhor não te pede isso. E se você desse 1%? 24 minutos. 1% para o Senhor. Hostilidade da família. Muitas vezes a família, e a Bíblia diz que os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Então a família quer nos afastar do Senhor. Aqui no Poço Santo aconteceu muita gente converter e a família tirar da igreja. Então, muitas vezes a família nos impede de servir. Perseguição. Isso aí temos que ter, tá? Perseguição. Se você não tiver perseguição, você não é cristão. Até rima, né? Perseguição. Não se pode evitar o sofrimento por causa da fé. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, mas nós temos que resistir. Perseguição. E há muito tipo de perseguição. Como eu já falei, no verão, por exemplo, eu deixo de ganhar mais de 50 euros porque eu não trabalho no horário do culto. Então, essa perseguição financeira é um dos meus inimigos. Mas nós temos que resistir, tá bem? Superstição. Superstição é uma crença, né? Algo que não existe.
Não é idolatria, mas é uma crença em algo que não existe. Existe uma tendência comum de se culpar a Deus por todas as coisas ruins que acontecem. Né? Quando nós não conhecemos Deus, está tudo bem. Mas quando conhecemos, mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Será que não é você que está causando o seu mal e está culpando a Deus? Então você tem essa superstição que as coisas ruins vêm de Deus. Coisas ruins, a Bíblia diz que coisas ruins acontecem aos crentes e aos não crentes. A diferença é que nós temos Deus para nos socorrer. A diferença é que nós sabemos que nós vamos ser perseguidos, vamos passar por perseguição, mas nós temos direito à vida eterna. Cobrança do passado. É provavelmente que haja uma série de pendências e questões não resolvidas do passado, como dívidas, conflitos, ressentimentos, casamentos, relacionamentos. Isso tudo vem cobrar. Você não é crente agora, paga as suas contas. Você não é crente agora, dá pensão para o seu filho. Por isso que o crente tem que ser autêntico. Nós cristãos temos que ser verdadeiros. Se estamos devendo dinheiro, pagamos as nossas dívidas. Se nós temos filhos, assumimos a paternidade, a maternidade dos nossos filhos. Para que a Bíblia diz que nós cristãos não podemos ter de que nos envergonhar. Nós temos que ser autênticos. Perfeito não existe ninguém perfeito, mas autêntico. Então, pagar nossas dívidas, honrar nossos compromissos, sermos pontuais, sermos verdadeiros, para que não haja cobrança sobre nós. Solidão. Por causa da decisão de servir a Cristo, o novo convertido pode ter sido abandonado por todos os seus amigos antigos. Às vezes acontece, quando nós nos convertemos, já não frequentamos os mesmos lugares que nossos amigos, há um momento de solidão. Mas não se esqueça que você faz parte da família de Deus. Você pode ter perdido 2, 3 ou 4 amigos falsos, porque se eles fossem seus amigos, continuariam sendo. Mas você encontra amigos verdadeiros, que são os amigos cristãos, que são a família de Deus. Todos devem ter visão de que é um milagre alguém permanecer na igreja sozinho. Né? Sem ninguém da família, sem nenhum amigo antigo. É um milagre, é um desafio. E você faz parte desse milagre. Você é resposta desse desafio. Você não está sozinho. Você tem uma pastora que é sua mãe, que é seu pai. Você tem uma pastora, uma igreja que é provedora, que pode te ajudar em alguma coisa, alimentos, roupa, calçados, medicamentos, ajudar espiritualmente em oração. Então a família de Deus, ela serve para isso, né? Nós devemos estar orando, por isso que a igreja, né? Devemos congregar, porque quando o irmão não está bem, outro irmão vai orar, vai jejuar, vai buscar. Amém? Por que precisamos fazer parte da igreja? Precisamos da igreja, assim como a brasa precisa do braseiro. Eu falo muito isso, né? Quando nós temos uma brasa, tiramos uma brasa da churrasqueira, da fogueira, se ela ficar sozinha, ela apaga. E se a brasa continuar ali no braseiro, ela vai durar. Então é importante congregar para que essa brasa não apague, para que nós possamos ficar juntos, orando, jejuando, buscando, amando, brincando, nos divertindo, porque a igreja também é isso, convívio. A igreja precisa ser um ninho de amor. Permite-nos ter comunhão com os membros da igreja. Aquilo que eu já falei, né? Comunhão, a oração. O irmão faltou. Por que o irmão faltou? Está trabalhando. O irmão faltou, está doente. O irmão faltou, viajou. Por isso que é importante a igreja saber quem viaja, quem não viaja, se está trabalhando, se está doente. É a comunicação. A família é isso. Chegou tarde, o que está acontecendo? Telefona, ora, visita, busca. É muito importante essa comunhão entre os membros da igreja. Permite o conselho de cristãos maduros, né? Por exemplo, vocês são jovens, às vezes precisa de aconselhamento, precisa de ajuda espiritual. Todos nós precisamos de ajuda espiritual, não é só os jovens. Mas os jovens precisam de mais aconselhamentos, mais orientações. E a igreja, o presbitério, os irmãos servem para isso. Oferece a oportunidade de servir. Né? Você pode ser usado pelo Senhor. Quantos jovens já são usados pelo Senhor? Vocês chegaram a 7 mesas. Quantos jovens já são usados, já faz o louvor, já prega, já toca, já fica na porta, já dá escola dominical. É muito importante esse trabalho e você é convidado para fazer esse trabalho. Se disponibiliza, chega perto de mim,
pastora, chega perto do Raimundo, irmão Raimundo, eu estou disponível para limpar, para organizar a loja, para ajudar a repartir alimento, para fazer o louvor, para tomar conta das crianças, para pregar, para tocar um instrumento. Se disponibilize a louvar, se disponibilize a estar diante do Senhor. Então, a igreja oferece sempre a oportunidade de servir. Em 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fornece alimento espiritual, né? Como nós já dissemos antes, oração, jejum, busca, conselho, amor, abraço, beijinhos. Isso é bom, isso é muito bom. As células, né? A reunião familiar é tão bom, tanto aqui na igreja quanto nas nossas casas. O Senhor tem abençoado tanto. Os irmãos, os jovens têm a oportunidade de falar, de conviver, de planejar. Então, é muito bom as células e as reuniões familiares também. É um modo de estarmos juntos, né? Edificação mútua. Quando nós partilhamos, né, na célula, no grupo familiar, nós partilhamos dúvidas, né? Nós partilhamos questões sobre a palavra, sobre a mensagem que trouxe, sobre alguma coisa que nós não conhecemos. Então, essa partilha vai trazer edificação. Nós vamos aprender uns com os outros. Nós vamos partilhar uma necessidade de oração. Nós vamos partilhar um momento, uma experiência boa, uma experiência ruim. E aprendemos e crescemos, né? Então, é muito difícil nós vivermos sozinhos. Não podemos. O cristão não pode viver sozinho. Por isso a igreja é um ninho de amor. Você deve congregar, você deve reunir. E por último aqui do nosso estudo, fala aplicação pessoal. É essencial o relacionamento com a família de Deus, que é a igreja. Em seu ponto de vista, por que é importante fazer parte da igreja? Essa é uma questão. Ninguém tem respondido as questões que eu tenho feito. Eu tenho me dedicado, e você? Então vamos ler, vamos estudar, vamos assistir os vídeos para domingo estarmos aqui preparados para o batismo. Que Deus abençoe, Pai do Senhor.